Por que que o Brasil não vai para frente, principalmente as questões econômicas e sociais do Brasil? Fala aí galera, beleza? Eu sou o Léo do Canadá e eu explico como que você pode fazer algum intercâmbio ou alguma imigração para o Canadá. Esse fato de você fazer algum intercâmbio para você estudar, trabalhar, certamente está linkado para você ganhar a sua residência permanente e morar legalmente no país. Eu quero mostrar para você por que que o Brasil não consegue evoluir tanto economicamente, tanto socialmente, ou seja, ter uma economia pulsante e nem ter uma igualdade social, e não tem nada a ver com política nesse vídeo, é mais focado em questão cultural, tá? Então se você quiser saber mais, aí se inscreve nesse canal e, por favor, compartilhe aí com alguma pessoa que realmente vai impactar, que gostaria de uma perspectiva um pouco melhor de vida referente à qualidade de vida e principalmente é uma questão de você conseguir ganhar um pouco mais. Mas vamos lá, nesse vídeo eu vou discutir que o Brasil deveria realmente importar mais otários. Eu vou falar que o Brasil, ele não tem heróis e não é por questão de que o brasileiro não tem habilidades. E por fim é que a gente deveria realmente cortar o cordão umbilical. E a gente vai começar pelo fato de que a gente precisa importar otários. Então o que acontece? Geralmente o brasileiro ele gosta de passar a perna nas pessoas, tá? E a gente não encontra isso muito nos outros países. O que acontece? No brasileiro, se você tá numa fila de carro, as pessoas querem passar na frente, ninguém quer deixar você passar. Você está no cartório, você tem uma dificuldade de você tirar um simples papel que seria uma assinatura. Então, tanto essa questão de o brasileiro não gostar de ser passado para trás, sempre querer estar um passo na frente de todo mundo, isso gera duas coisas muito ruins: a grande burocracia que tem no Brasil e principalmente na questão pública do Brasil. Ou seja, se o cara público, se ele fizer o trabalho, se ele fizer mal feito, se ele fizer, ele vai ganhar o mesmo salário. Aí tanto que você pega o livro aí do Jorge Paulo Lemann, Grande Sonho, né? Ele fala que a gente tem que criar essa meritocracia. Talvez você não concorde, mas isso funciona muito bem, principalmente em empresas. O que acontece? Por exemplo, quando você vai numa loja, a loja funciona o que? O cara ganha um salário muito pequeno, mas ele tem comissão. Se ele vender uma pequena parcela lá das vendas, ele ganha uma porcentagem em cima disso. Se ele ganhasse o salário físico, não importa o tanto de vendas que ele fizesse, ele ia ganhar o mesmo salário. E o brasileiro, geralmente, ele não tem esse senso de preocupação com o próximo, ou seja, ele sempre quer ganhar em cima dos outros. Ou seja, as pessoas que às vezes estão no setor público, você precisa passar um cachezinho ali para ele acelerar o seu documento, você precisa passar um quebra para você ganhar a sua carteira de motorista e assim por diante, principalmente no âmbito da política. Ou seja, político bom é político fora do poder. Quando ele está lá dentro do poder, a mesma coisa aconteceu. Lula se elegeu falando que o FHC roubou. Mas isso não me faz diminuir o que ele fez. Eu não posso dizer, não houve corrupção no meu governo. Certamente houve corrupção no meu governo, eu que não participei. Bolsonaro se elegeu falando que o Lula roubou e com certeza o próximo vai falar que o Bolsonaro estava roubando e ele vai se eleger. Nada questão de se estava roubando ou não, mas geralmente o que acontece com o político, ele está numa rodinha, ele está lá num certo âmbito que ele está tirando vantagem e ele tá tudo certo. À medida que ele sai dessa rodinha, com certeza ele vai começar a criticar. E isso acaba gerando muita correlação com a burocracia que tem no Brasil. Sistemas muito burocráticos acabam gerando esse tipo de coisa, tá? Então uma coisa tá andando com o outro. Por exemplo, no Canadá eu tomei a multa, no mesmo dia eu consegui pagar minha multa sem precedentes. Cheguei lá, falei, eu tava errado, paguei. Aí ela falou, se você quiser recorrer, você pode fazer tal coisa. Eu falei, muito demorado, só paga aí e pronto. No Brasil, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa tão rápida dessa maneira, tá? O segundo ponto, o Brasil não tem heróis e não é por falta de habilidade dos brasileiros. Geralmente, o brasileiro está linkado aí com a falta de nacionalidade, né? A gente tem pouco aspecto nacional. O que acontece? Tem um engenheiro muito bom que ele se chama Osinei Silva. Se você não conhece ele, só foi o cofundador da Embraer, ele foi presidente da Petrobras e da Varig. Ou seja, ele é um engenheiro de respeito e ele mostra por que o Brasil não tem prêmios Nobel. Ele fala que ele foi no Congresso e aí o pessoal explicou
que chegava um brasileiro muito próximo de ganhar um prêmio Nobel, os próprios brasileiros começavam a dar pedrada nessa pessoa e talvez criticando para ele não ganhar esse prêmio Nobel, talvez por inveja, ciúme, sei lá o que era. Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Aí eu falei, por quê? Ele falou, todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga pedra do Brasil. Não tem apoio da população. Parece que um brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece. Mas isso acontece muito. A gente tem tanto essa questão de falta de nacionalismo como a gente dá pedrada em muitas pessoas que começam a se destacar. Ou seja, o que acontece se você for abrir uma empresa, se você for mudar de área, se você gostaria de mudar de empresa, se você deseja fazer algum intercâmbio e fazer alguma imigração, um monte de gente vai te criticar e poucas pessoas vão te ajudar. Quantas vezes você já viu algum Brasil Town, Little Brasil? Em vários outros países você vai ver Chinatown, Little Italy, você vai encontrar isso em vários países. E por que não existe uma cidade estrangeira nos outros países brasileira, totalmente brasileira? Porque o brasileiro mal, às vezes não se própria ajuda, a própria nacionalidade, né? O que acontece? Se você pegar um chinês, ele só vai dar emprego para chinês. Ele só vai ajudar os chineses. Por exemplo, o indiano também faz esse tipo de coisa. O indiano, ele pega aí, um indiano imigra, ele leva mais 10, esses 10 levam mais outras pessoas, um vai puxando o outro e um vai ajudando o outro, tá? Beleza, eles têm os problemas que eles não conseguem se relacionar muito com as outras nacionalidades. Falta, assim, da paixão que o brasileiro tem, que é muito boa, sim, mas a gente tem essa falta de nacionalidade. Você vai conseguir sim uma ajuda de um brasileiro, mas à medida que você começa já a se destacar, todo mundo já vai começar a dar pedrada ao invés de apoiar. Fala, putz, vai lá, mano, você vai conseguir atingir esse prêmio Nobel, você vai se destacar e vai ser muito bem no seu desejo, no seu objetivo. Você vê pouco disso. Por isso que no Brasil tem muito pouco questões sociais, tem poucas ONGs, tem poucas pessoas doando, ajudando o próximo, ao passo que, por exemplo, se você for no Canadá, é muito forte isso, as pessoas, um ajuda o próximo, tá todo mundo se ajudando aí para um bem maior, tá? E por fim, o Brasil, ele precisa cortar o cordão umbilical. O que acontece nesse setor aqui? Por exemplo, as pessoas, eles pegam e se apegam a alguma coisa e não querem evoluir, ou pelo menos tem medo de evoluir. Peguei essa base aí num livro que se chama As 12 Regras da Vida e um livro do Nassim Nicholas Taleb que é o Skin the Game. Os dois falam basicamente a mesma coisa. O primeiro aí, a questão de que a gente tem que cortar o cordão umbilical, tanto da nossa família, da nossa política, da nossa empresa, do nosso emprego, enfim, em tudo. A gente depende das nossas próprias habilidades e nos próprios erros, ou seja, você depende das suas próprias atuações, você define o seu destino. Então, as coisas que você faz que realmente vai definir se você vai ir bem nessa situação ou não. Você não precisa depender de ninguém, nem pedir ajuda de ninguém, você que toma as rédeas. E a segunda parte fala em termos de tomada de risco, tá? Os dois falam nessa questão de que a gente precisa tomar certo nível de risco. Mas o que acontece geralmente no Brasil? A gente não quer tomar muito risco, a gente quer ir para o funcionário público, a gente quer uma coisa que do dia para a noite fique rico. Por exemplo, a gente joga na Mega Sena aí esperando que a gente fique milionário para a gente comprar uma casa na praia e nunca mais trabalhar. É isso que geralmente acontece, tá? Outro fato, por exemplo, você pega questões de benefícios sociais. Você pega aí o Bolsa Família, por exemplo, nada contra o Bolsa Família, nem questões políticas sobre isso, mas é o fato de que realmente é uma questão, um serviço público muito bom, mas algumas vezes não funciona muito bem. O que acontece? A pessoa vive realmente num caos aí, ela passa fome, não consegue alimentar os filhos, não consegue encontrar emprego, não tem onde morar, enfim, ela tem várias coisas para ela se preocupar
Então ela não tem tempo para estudar, procurar um novo emprego, tentar melhorar de vida, ler algum livro, procurar vídeos no YouTube de como que enriquecer, investir na bolsa, enfim. Eles não têm todas essas habilidades porque eles vivem num certo caos aí que eles não têm perspectiva para crescer. Por isso que talvez uma pessoa que vive num país de primeiro mundo, ela tem muito maior perspectiva de crescimento do que o próprio brasileiro, porque a gente vive num certo caos independente do nosso nível social. Mas o que acontece geralmente? O cara, ele se apega a esse tipo de serviço. Na minha opinião, ele deveria ser um trampolim para a pessoa ir para o próximo nível. Ou seja, ela pega, resolve e ganha esse certo benefício aí, resolve a questão social dela, mas vai para o próximo nível. Mas o que geralmente acontece, linkando principalmente com o primeiro tópico? A pessoa, ela procura um serviço informal, ou seja, não registrado, para ela continuar recebendo benefício. Muitas vezes ela pega 1 ou 2 filhos a mais para ajudar a ganhar mais esses benefícios, ou seja, quer fazer tudo para passar a perna e ficar nesse mesmo nível que ela tá, ao invés de se desapegar desse tipo de coisa. E isso leva em conta tudo. Você talvez está num trabalho que você, putz, tô tranquilo, tô seguro, tô ganhando meu salário aqui, R$2.000 por mês, tô muito bem de vida, vou comprar minha casinha, putz, tô muito bem. Mas talvez você precisa cortar o seu cordão umbilical e ver uma perspectiva muito melhor. Se você não concorda com algum desses tópicos aí, deixa nos comentários e vai ser um prazer responder todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo.